Ele fez o que todos diziam que nunca faria, atravessou a porta, quebrou o silêncio e revelou uma verdade que mudou tudo. O homem temido, isolado, o vizinho que todos evitavam, tornou-se o motivo pelo qual ele conseguiu seguir em frente. Mas o que ninguém disse é que o maior risco não era ele. Era sentir por ele o que nunca ousou admitir. Quando Daniel se mudou para o velho prédio de tijolos no centro do Rio de Janeiro, ouviu o mesmo aviso mais de uma vez: evite contato com o homem do terceiro andar. Chamavam-no de Leão, por causa do cabelo e da maneira como se isolava. Hugo, como se chamava, não respondia aos cumprimentos, mal olhava nos olhos, e parecia sempre distante. Daniel tinha 25 anos, trabalhava com design digital e fazia frielas para pagar o aluguel. Reservado, mas tagarela quando ficava nervoso, preenchia o silêncio com palavras demais. Durante semanas, ele e Hugo apenas se cruzaram pelos corredores. Daniel dizia "bom dia", e Hugo respondia com um aceno quase imperceptível. Até aquela noite chuvosa. Daniel havia perdido um cliente importante e, ao voltar do supermercado, suas sacolas rasgaram, e para piorar, a chave do apartamento quebrou na fechadura. Molhado da cabeça aos pés, ficou parado, sem saber o que fazer. Foi quando ouviu a voz de Hugo pela primeira vez, calma e direta, oferecendo ajuda. Hugo se abaixou e, com habilidade, retirou o pedaço da chave e abriu a porta. Observou Daniel entrar, visivelmente frustrado. Percebendo que ele tremia, perguntou se estava bem. Daniel tentou responder, mas sua voz falhou. Sem hesitar, Hugo entrou, pegou uma toalha de cima da mesa e entregou. Os dedos se tocaram brevemente. Daniel agradeceu com um gesto. Hugo indicou para que ele se sentasse. Daniel obedeceu. Hugo puxou uma cadeira e sentou de frente. Daniel contou o que havia acontecido, desde o problema com o cliente até a chave quebrada. Esperava que Hugo fosse embora, mas ele permaneceu ali, escutando em silêncio. Quando Daniel pediu desculpas por falar tanto, Hugo disse que entendia. Que conhecia bem aquela sensação de estar sozinho. Disse que também já teve dias assim. Foi nesse instante que Daniel começou a enxergar Hugo de forma diferente. Não como vizinho fechado, mas como alguém que carregava dores parecidas com as suas. Perguntou o nome dele, Hugo respondeu. Daniel disse o seu, e Hugo admitiu que já sabia. Disse que ouvia ele cantar no chuveiro. Eles riram. A tensão diminuiu. Conversaram por algum tempo. Sobre música, filmes e curiosidades da cidade. Aos poucos, Hugo relaxou e se sentou no chão, encostado no sofá. Ficaram ali, sem pressa, apenas compartilhando aquele momento raro de conexão. Quando Daniel começou a cochilar, Hugo se levantou para sair. Mas Daniel, quase sem pensar, pediu que ele ficasse. Hugo não respondeu, apenas voltou a se sentar, mantendo distância. Não houve palavras. Apenas presença. E, naquela noite, pela primeira vez desde que chegou ao prédio, Daniel não se sentiu sozinho. No dia seguinte, ele acordou com a lembrança clara da conversa. Não havia feito nada de extraordinário, mas algo havia mudado. Como se aquela porta silenciosa que existia entre ele e o mundo tivesse finalmente se entreaberto. E tudo por causa do vizinho que todos evitavam, mas que teve coragem de ficar. Ele jurou que nunca se envolveria com ninguém do prédio. Mas quando começou a esperar por passos no corredor e sorrir ao ouvir a voz que vinha da porta ao lado, entendeu, já era tarde demais. O perigo não era o vizinho, era o quanto ele queria que ele ficasse. Desde a noite em que Hugo ficou sentado no chão da sala, Daniel começou a notar pequenas mudanças no seu cotidiano. O barulho da porta ao lado abrindo já não causava desconforto, despertava expectativa. Os passos pesados de Hugo no corredor, antes ignorados, agora pareciam marcados por ritmo próprio, quase como uma presença silenciosa que Daniel ansiava sentir por perto. Nos dias seguintes, eles não falaram sobre o que havia acontecido. Não havia o que explicar. Hugo não invadiu, não cobrou, não prolongou a conversa daquela noite. Apenas passou a cumprimentar Daniel com um leve aceno de cabeça quando se encontravam nas escadas. Um gesto simples, mas que carregava uma estranha cumplicidade. Daniel, por outro lado, começou a procurar desculpas para ficar mais tempo no corredor. Simulava dificuldades na fechadura, esperava mais tempo no saguão. Certa manhã, ao descer para buscar uma encomenda, encontrou-o encostado na parede, segurando uma xícara de café. Ele ofereceu uma segunda xícara a Daniel. Disse que havia feito a mais, como quem não quer nada. Sentaram-se nos degraus, em silêncio, bebendo lentamente. O céu de Rio estava coberto de nuvens, e a cidade parecia suspensa no tempo. Sem perceber, Daniel começou a falar. Comentou sobre um projeto de trabalho que o deixava frustrado, sobre o cansaço acumulado, sobre a pressão de aparentar que estava tudo bem quando, por dentro, carregava o peso de tantas dúvidas.
Hugo ouvia. Sempre em silêncio. Só interrompia para dizer que entendia. E Daniel acreditava. Porque havia algo no jeito dele olhar, direto, mas sem invadir. Passaram a se encontrar com mais frequência. Primeiro por acaso, depois por hábito. Conversavam na escada, na entrada, às vezes na varanda comunitária do prédio. Nunca marcavam hora, mas sabiam que em algum momento do dia o outro estaria lá. Certa noite, durante um apagão na região, os dois ficaram sentados no corredor do terceiro andar. Daniel trouxe uma lanterna, Hugo uma garrafa térmica com chá. A luz fraca criava sombras suaves nas paredes descascadas. Falaram sobre o passado, ou melhor, deixaram escapar fragmentos. Hugo disse que morava ali há anos, mas que quase nunca recebia visitas. Daniel não perguntou o motivo. Apenas assentiu, respeitando o espaço entre palavras. Foi nessa noite que Daniel mencionou, quase sem querer, que se sentia deslocado desde que se mudara para a cidade. Falou da dificuldade de construir vínculos reais, da solidão que nem mesmo as redes sociais conseguiam esconder. Hugo respondeu que entendia. Que às vezes o isolamento não era uma escolha, mas um escudo. O silêncio que se seguiu não foi incômodo. Era como se ambos estivessem descobrindo um território novo, onde vulnerabilidade não era fraqueza, mas sinal de confiança. Nos dias que seguiram, Daniel passou a escrever sobre aquelas conversas. Não em mensagens, nem em diário. Apenas pensava nelas enquanto trabalhava, como se fossem capítulos de algo que ele ainda não sabia se era amizade, curiosidade ou outra coisa. Mas sabia que, desde que Hugo entrara em sua rotina, algo havia mudado. Hugo, por sua vez, continuava o mesmo em aparência, calado, introspectivo, atento. Mas seus gestos denunciavam cuidado. Deixava um recado preso na porta avisando sobre reparos no prédio. Oferecia ajuda com sacolas. E uma vez, ao notar que Daniel tossia muito, deixou um pacote de chá de gengibre na porta dele, sem bilhete, sem explicações. Naquela noite, Daniel demorou para dormir. O gesto simples teve mais efeito do que palavras. Não era sobre o chá. Era sobre a atenção. Sobre alguém que via além da fachada. Foi também naquela noite que ele se pegou olhando para a porta ao lado com um aperto no peito. Queria bater. Dizer algo. Mas ficou parado. Com medo de romper o equilíbrio frágil daquela relação que ainda não tinha nome. Porque, no fundo, Daniel sabia, o que havia entre eles estava crescendo. Lentamente. Com cuidado. Mas estava. E isso, por si só, já era mais do que ele esperava encontrar quando se mudou para aquele prédio. Ele confiou. Abriu a porta, partilhou sua solidão, deixou alguém ver aquilo que sempre escondeu. Mas quando mais precisou de acolhimento, ouviu o som mais cruel, o da ausência. E o medo de perder alguém que nunca teve virou realidade. O dia começou como qualquer outro. Daniel acordou com a luz invadindo o quarto e preparou café para si. Havia algo diferente no ar, talvez fosse o fato de que, na noite anterior, ele finalmente teve coragem de deixar um bilhete na porta de Hugo, agradecendo pelo chá. Esperava alguma resposta. Um gesto. Uma palavra. Mas o dia passou inteiro sem sinal. Nenhum encontro no corredor, nenhuma presença na varanda, nenhum barulho vindo do apartamento ao lado. Daniel tentou não pensar muito. Disse a si mesmo que o poderia estar ocupado, fora de casa, distraído. Mas no fundo, aquela ausência inesperada trazia um desconforto difícil de ignorar. À noite, ao voltar do mercado, viu a luz da cozinha de Hugo acesa. Isso o tranquilizou. Pensou em bater na porta. Mas ficou paralisado por segundos, encarando o número 301. Aquilo que antes parecia tão familiar agora parecia distante. O medo de parecer invasivo o fez recuar. Durante o jantar, o telefone de Daniel tocou. Era seu irmão mais velho, Gabriel. Conversaram pouco, como sempre. Mas a última frase dele ficou martelando na cabeça de Daniel: você precisa sair mais, viver um pouco. Está se escondendo. Ele não respondeu. Porque, de certo modo, era verdade. Nos dias seguintes, Hugo parecia mais ausente do que nunca. A cada vez que Daniel passava pelo corredor e não o encontrava, um vazio crescia dentro de si. Começou a se perguntar se havia feito algo errado. Se talvez tivesse forçado algo sem perceber. Num fim de semana, enquanto organizava livros, Daniel encontrou uma velha fotografia da faculdade. Ele e alguns colegas, todos sorrindo. Entre eles, um rosto familiar, Rafael. Um amigo que, durante anos, esteve presente em tudo, até o dia em que Daniel sumiu da vida dele sem explicações. Não por maldade, mas por medo. Medo de sentimentos que começavam a emergir.
Medo de não ser aceito. Medo de ser ele mesmo. Aquela lembrança o atingiu com força. Percebeu que estava revivendo o mesmo ciclo. Criando laços e, quando eles se tornavam profundos demais, recuando. Ou assistindo-os se romperem sem lutar. Na noite de domingo, Daniel ouviu passos no corredor. Correu até a porta e a entreabriu. Era Hugo, de mochila nas costas, parecendo cansado. Hesitou, mas falou. Oi. Hugo olhou para ele por alguns segundos. Depois respondeu, com voz baixa. Oi. Daniel notou algo estranho em seu olhar. Algo entre cansaço e tristeza. Perguntou se estava tudo bem. Hugo respondeu que sim, apenas havia viajado por uns dias para visitar a mãe. Disse que precisava de tempo longe do prédio, da rotina. Daniel assentiu, tentando esconder o alívio de saber que ele não o estava evitando. Mas antes que conseguisse dizer qualquer outra coisa, Hugo completou. Acho que foi melhor assim. Eu precisava de distância. Para pensar. E entrou em casa, sem esperar resposta. A porta se fechou com um clique seco. Mas, para Daniel, foi como um baque surdo no peito. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Repassava mentalmente cada palavra, cada gesto, tentando entender o que havia acontecido. O que havia mudado. Pensou em escrever outro bilhete, em bater à porta, em confrontar. Mas ficou ali, parado. Como sempre. O silêncio de Hugo agora não era um escudo. Era um muro. E Daniel não sabia mais se tinha forças para tentar atravessá-lo. Ele teve a chance de falar, de ficar, de lutar, mas escolheu-se calar. E foi nesse silêncio que tudo desmoronou. Quando Daniel não respondeu, Hugo entendeu que, às vezes, o medo fala mais alto que o desejo. E nem todo mundo está pronto para enfrentar o que sente. Depois do que aconteceu naquela noite, os dias passaram como se o tempo tivesse parado. Daniel evitava cruzar com Hugo. A porta do 301 continuava fechada. O som do vizinho andando pelo apartamento havia sumido. Até mesmo a música que às vezes vinha abafada pelas paredes desapareceu. Daniel tentava convencer a si mesmo de que aquele distanciamento era temporário. Que, com o tempo, as coisas voltariam ao normal. Mas cada vez que passava pelo andar de Hugo e não via movimento, sentia um aperto no peito que não sabia explicar. Uma tarde, ao chegar do trabalho, encontrou um envelope embaixo da sua porta. O papel estava molhado pela chuva que havia começado mais cedo. Dentro, um bilhete curto, escrito à mão. Daniel, precisei ir. Não sei por quanto tempo. Cuide-se. Hugo. Ele leu e releu várias vezes, tentando entender. Ir para onde? Por quanto tempo? Porquê? Sentou no sofá com o bilhete entre os dedos, tentando lembrar se fez ou disse algo que pudesse ter afastado Hugo. Mas a verdade é que não disse nada. Não fez nada. E esse foi o problema. O silêncio de Daniel havia sido interpretado como desinteresse. Como recuo. No fundo, ele sabia que Hugo esperava que ele desse o primeiro passo. Que mostrasse que estava disposto a arriscar. Mas, com tanto medo de errar, Daniel ficou parado. E agora, Hugo tinha ido embora. Os dias seguintes foram estranhos. A rotina voltou ao normal, mas ele não. Tudo que fazia parecia automático. Os cafés não tinham gosto. As noites eram longas demais. Num sábado à noite, estava prestes a dormir quando ouviu uma mensagem no celular. Era uma nota de voz do Rafael, o amigo da faculdade que também conhecia Hugo. Ei, Daniel. Encontrei o Hugo num evento em São Paulo. Ele parecia bem, mas triste. Mencionou você. Acho que ele esperava que você fosse atrás. Essa mensagem foi como um soco no estômago. Daniel passou horas naquela noite pensando no que sentia, no que evitava, no que sempre teve medo de admitir. E entendeu que se não fizesse nada agora, ia se arrepender pelo resto da vida. Na manhã seguinte, pegou um ônibus para São Paulo. Não sabia exatamente onde encontrar Hugo. Mas sabia que precisava tentar. No terminal, olhava para cada rosto com expectativa. Ligou para Rafael, que o guiou até uma galeria de arte onde Hugo estaria ajudando num evento beneficente. Ao chegar, viu-o de longe, conversando com alguns convidados. O coração acelerou. As mãos suavam. Mas havia dentro dele uma certeza nova, a de que não podia mais se esconder atrás do medo. Hugo percebeu sua presença. Por um momento, os dois apenas se encararam. E então, Hugo caminhou até ele. O silêncio entre eles foi interrompido por Daniel, com voz firme. Eu errei em não falar nada. Mas não vou mais errar ficando calado.
Hugo olhou para ele com surpresa. Você veio. Vim. Porque não posso mais fingir que não sinto. A expressão de Hugo mudou. Não era mais tristeza, nem decepção. Era alívio. E talvez um começo. Ele voltou. Não com promessas vazias, mas com a coragem que antes lhe faltava. E, naquele instante, Hugo entendeu, às vezes, o amor não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. E Daniel, enfim, escolheu não fugir mais. Depois daquele reencontro inesperado em São Paulo, eles caminharam juntos até um café próximo à galeria. Sentaram-se numa mesa de canto, longe do barulho, e ficaram alguns minutos em silêncio, apenas observando a rua pela janela. Daniel começou a falar. Contou que, durante semanas, fingiu para si mesmo que o que sentia era passageiro. Que a convivência era apenas amizade. Mas que toda vez que Hugo olhava, sentia algo que não sabia nomear, e isso o assustava. Disse que não respondeu ao bilhete porque ficou paralisado. Achou que tinha tempo, que tudo se resolveria por si. Mas o que percebeu foi que, ao não escolher, já estava fazendo uma escolha, a de perder. Hugo escutou tudo com atenção. Não interrompeu, não acusou, apenas deixou que Daniel abrisse o coração. Quando Daniel terminou, disse apenas: Eu fui embora porque pensei que você nunca viria. Eu também pensei isso de mim mesmo, respondeu Daniel. Mas aqui estou. Hugo assentiu. Havia ali uma nova maturidade nos olhos de ambos. Como se o tempo, embora curto, tivesse ensinado muito. Decidiram voltar para o Rio juntos. Não como namorados, nem com rótulos, mas como dois homens dispostos a tentar. Um dia de cada vez. As semanas que se seguiram foram diferentes. A presença de Hugo no apartamento voltou a fazer sentido. Mas agora havia algo a mais, intenções claras, conversas sinceras, e uma leveza que antes não existia. Começaram a sair juntos, a compartilhar planos, mas sem pressa. Quando perguntados por amigos, sorriam e diziam que estavam se conhecendo melhor, e era verdade. Daniel aprendeu que fugir do que sente não o protege da dor, só o afasta daquilo que realmente importa. Hugo, por sua vez, entendeu que não pode forçar o tempo de ninguém, mas também não precisa se esconder esperando que o outro tome coragem. Uma noite, sentados na varanda, vendo a cidade acender as luzes do entardecer, Hugo disse: Sabe o que mais me marcou em tudo isso? Daniel o olhou, curioso. Você ter voltado. Não precisava ter dito tudo certo. Só precisava ter vindo. Daniel sorriu. E você ter ficado. Mesmo depois de tudo. O silêncio que antes era incômodo agora era aconchegante. Já não havia mais urgência em provar nada. Só a presença, o respeito e um sentimento que, embora ainda novo, já era forte o suficiente para enfrentar o que viesse. Naquela noite, Daniel escreveu em seu diário: Nem sempre o amor chega como um raio. Às vezes, ele é como o som do mar ao longe, constante, profundo e impossível de ignorar por muito tempo. O medo ainda existe, mas agora andamos com ele, não contra ele. E assim, com passos tímidos, mas firmes, eles seguiram juntos. Não porque o destino os uniu, mas porque, apesar do medo, escolheram ficar.